Estamos iniciando o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, e neste 22º domingo do tempo comum, temos por tema a Lei de Deus. A Palavra de Deus nos é revelada como uma lei para os nossos passos, para a nossa vida. É Deus que quer a nossa realização plena, a nossa vida como pessoas humanas, muito felizes. No livro do Deuteronômio, capítulo 4, nós vemos o povo de Deus que recebe de Moisés a lei de Deus. Antes de ele entrar na terra prometida, é como que um testamento que ele deixa para o povo que caminhou pelo deserto e Deus realizou maravilhas nele. Deus então mostra o seu caminho para a terra prometida, para a realização plena, seguindo os seus ensinamentos, segundo a sua lei. Esta é a sabedoria que o povo de Deus tem em relação aos outros povos como privilégio, pois Deus caminha com ele e manifesta assim a sua lei, manifesta os seus ensinamentos de sabedoria. A lei é uma resposta de gratidão que o povo tem em relação ao próprio Deus na sua vida. É o caminho seguro para esta felicidade. Os mandamentos são o sinal da proximidade de Deus para o seu povo, de que Deus conduz o seu povo nestes caminhos da sabedoria e também da fidelidade de Israel que segue os seus preceitos. Por isso, o povo é chamado a viver essa lei e a deixar-se conduzir por ela. O judaísmo sempre deu um destaque a esta lei, mas às vezes chegou ao excesso, ao exagero e colocou como peso insuportável as regras excessivas para o povo. Nós vemos que na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 17 e seguintes, o texto nos diz: sede cumpridores da lei e não meros ouvintes. Devemos, portanto, acolher a palavra de Deus e pô-la em prática. Esta é a verdadeira religião, que consiste no cumprimento não de ritos, mas da prática da caridade, da piedade, da dedicação em favor, sobretudo, dos mais necessitados, dos órfãos, das viúvas. Este é o compromisso para com Deus no serviço aos irmãos. Em Marcos, capítulo 7, vemos a atitude do próprio Cristo em relação à lei. Os fariseus tramavam contra a vida do próprio Cristo, porque eram exigentes nas observâncias externas da lei e se escandalizavam com os próprios apóstolos, que não faziam antes de comer os ritos da purificação prescritos por preceitos humanos, incluídos na lei de Moisés. Cristo denuncia este espírito mesquinho: hipócritas, abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições humanas. Na verdadeira religião não basta só esta observância externa da lei, das tradições humanas. É preciso também a conversão do próprio coração. Deus olha o interior das pessoas, as suas intenções, e não as práticas externas, formais. A fidelidade à tradição não deve pedir ou impedir a justa renovação dos corações. A lei é um caminho, não um fim. A lei tem o seu lugar numa experiência religiosa, enquanto sinal indicador de um caminho a percorrer. É um meio para chegar mais além no compromisso com Deus e com os irmãos. A verdadeira religião não se resume no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão de toda a vida. Nesse processo, as leis são apenas caminho e não um fim absoluto. A maneira farisaica de agir vai contra os anseios de renovação. Uma exagerada fidelidade à tradição
pode abafar a fidelidade ao Espírito Santo, que é dinâmica, não é passiva, é missionária e não fechada em si. A lei não pode ser tabu, um estraga-prazeres que toleramos com dificuldade. A lei é um caminho que percorremos com alegria, pois sabemos para onde nos leva com segurança. Não basta a prática externa, a religião de tradição e de aparências. É preciso ter um coração puro, disponível à voz de Deus e à voz da nossa consciência. Cristo veio para nos libertar desta religião externa e nos levar a uma religião interior, em espírito e verdade. Os fariseus de hoje, Cristo lhes diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Que este domingo nos faça refletir sobre a palavra de Deus que meditamos na Bíblia Sagrada e que também, através de um caminho de evangelização, vamos de Cristo aprendendo o amor a Deus, o amor aos irmãos, do coração nos convertendo para uma vida sempre melhor, mais do que ritos vigorosos, exigentes, que não levam a nada. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham e que este mês da Bíblia seja uma bênção para todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.